brigas e broncas, por que ninguém entende quando eu falo e todo mundo me fala não? Você já deve ter passado por isso, então fica de olho no que a gente vai dizer. A primeira coisa que a gente tem que entender muito bem é o jeito com que a gente fala. Muitas vezes a gente quer que as pessoas nos entendam, mas a gente não sabe expressar os nossos pensamentos, ou a gente fica bravo quando as pessoas não entendem aquilo que a gente está falando. Então a gente precisa saber colocar as nossas ideias e saber realmente explicar o porquê a gente está pensando naquilo e daquela forma. Bater porta, bater pé, sair falando alto ou falando baixo, não entra na categoria sabedoria no falar. Sabedoria no falar ajuda inclusive a se comunicar. A Bíblia fala pra gente, pra nós termos muita sabedoria, e aliás ela fala pra gente se calar diante de vários acontecimentos. Então a gente tem que prestar atenção se a gente tá falando algo que realmente é palpável, e se nós estamos falando algo que realmente é palpável, por que e como colocar aquilo de forma bem mais clara. Sabedoria no falar diz respeito a conteúdo e forma. As palavras que eu digo precisam transmitir graça. Efésios vai falar sobre isso, né? Não fala palavras torpes. Eu já não tô falando bem no sentido de palavras interessantes e inteligentes. É lógico que a conversa não vai terminar bem. Se eu não tô escolhendo minhas palavras, se eu não ajo de acordo com a minha fé quando eu falo, não vai ser uma situação cristã no contexto geral. É preciso lembrar, entender não é concordar. Quando alguém diz, quando eu digo, mas eu já te falei, você não entende. Cara, a pessoa entendeu o que você tá falando, a pessoa entendeu o que você tá pedindo, a pessoa entendeu o seu argumento. Mas entender é concordar. Não é porque você acha que tem razão que você tem razão. Quer ver como é engraçado? Quando você termina uma briga, ou uma discussão, uma troca de argumentos, termina, normalmente a gente vai para outro canto, para casa, ou simplesmente longe da pessoa, e a gente começa, olha, se eu tivesse falado isso, ele responderia isso, e depois eu responderia isso, e aí teria vencido. Você venceu esse debate mental porque você realmente tem argumentos tão bons assim, ou é só porque não tinha ninguém para responder de verdade? O problema é que a gente acha que sempre tem razão. Se a gente nunca perde debate mental, é porque a gente realmente entende que poderia vencer todas as discussões, e poderia convencer qualquer pessoa de tudo. E não é assim, a gente não sabe todas as coisas, é preciso ser humilde. A gente acha que nós somos os mais sábios do mundo, nós temos toda a razão e nós solucionaremos todos os problemas, mas não é bem assim. A gente tem que entender que mesmo que a gente não entenda o porquê aquela pessoa não está aceitando a nossa ideia, ela também tem um porquê. E tem várias coisas que a gente tem que prestar atenção. Às vezes são pessoas mais velhas, mais experientes, que têm mais condições muitas vezes que nós, e elas estão olhando para lugares que muitas vezes nós não estamos enxergando. Não vai gostar do que eu vou falar. Eu não conheço seu pai, mas ele não me pediu pra falar o que eu vou falar. Você tem quantos anos a gente tem? 15, 14, 18, 19. A gente realmente acha que tem a solução e resposta pra todos os problemas e perguntas. Seu pai tem pelo menos o dobro da sua idade. Pelo menos. Ele já passou por tudo que você passou. Ele trabalha de sol a sol. Ele lida com problemas muito maiores. Ele é mais velho, mais experiente, possivelmente mais sábio de forma geral. E você realmente acha que você tem razão em todas as situações. Quer ver como a gente tem um pensamento muito errado sobre a gente? Quando foi que a gente virou pro pai e disse, é verdade, você tem razão. Depois que ele falou. Nunca! Mas é porque a gente não acha que ele tem razão nunca. Isso tá errado. Isso revela que a gente realmente pensa que sempre tem razão. Isso é um problema. Isso é um coração um pouco sábio. Isso é um coração orgulhoso. Inclusive, Deus é bastante resistente, porque ele concede graça aos humildes, mas ele resiste ao soberbo. Eu acho interessante que as pessoas estão falando que nós estamos na geração mimimi. E é isso mesmo, as pessoas reclamam muito, nós reclamamos muito, mas nós não temos soluções muitas vezes. A gente reclama, mas não sabe resolver isso na prática. E nós temos que ter em mente que muitas pessoas já pensam em todos os desdobramentos práticos daquela ideia. Você não vai chegar no seu trabalho pro seu chefe e falar, chefe, eu acho que você tem feito tudo de forma errada na empresa e eu acho que eu sou mais capaz. Se ele tá lá, é porque alguém colocou ele lá porque sabia que ele tinha condições de reger aquela empresa. A mesma coisa é dentro de casa. Se Deus permitiu que seu pai estivesse lá, sua mãe estivesse lá, é porque ele sabe que eles têm condições de realmente colocar pra você aquilo que é melhor muitas vezes. Se uma casa funcionasse de acordo com a cabeça de uma pessoa de 15 a 19 anos, não seria um problema? Se o mundo funcionasse do jeito que a gente acha que ele deve funcionar, com 20 e poucos, tem alguma coisa errada. Se a igreja fosse do jeito que eu quero, teria alguma coisa errada. Porque não, é impossível, logicamente, fazer sentido que tudo fosse de acordo com a cabeça de alguém tão novo. Não faria sentido. É preciso saber quando parar. Falei, fui entendido, fui claro, falei respeitosamente,
novamente, não criei um problema ainda maior. Falei, a pessoa não entendeu, não concordou. Eu não vou ficar martelando até convencer. Deixa, já era, não deu, seu argumento não foi tão bom. Às vezes a pessoa não tem razão também em não concordar, mas faz parte. Parar é uma atitude sábia, dizer, beleza, falei o que eu queria, não deu certo, bola pra frente. Você tem que entender que você tem que ser parte da solução e não parte do problema. Então entenda como solucionar muitas vezes esses problemas. A primeira coisa é pedir perdão. A gente acha que perdão só é pedido quando nós realmente sabemos que nós erramos, mas a Bíblia diz ao contrário. Ela diz para nós nos desculparmos muitas vezes, para a gente conciliar uma amizade, para a gente realmente ter a humildade de entender que Deus é quem tem que reger os nossos conflitos e os nossos ideais. A pergunta sempre é, como que eu criei esse problema? Se teve uma briga, se chegou numa bronca, independente se você acha que tem razão ou não, independente se você acha que foi injusto ou não, alguma coisa levou esse problema a escalar e tornar os tons e as vozes mais altas. Não era a minha intenção, beleza. Você é refém das suas consequências. Mesmo que não tenha sido a intenção brigar, e você fez alguma coisa que levou à briga, cara, me perdoa porque o jeito que eu falei não foi muito adequado. Eu falei muito alto, eu fui desrespeitoso, eu fui grosso. Perdoa por isso. E tem um velho ditado, né? Quando um não quer, dois não brigam. Então, se houve um problema, uma briga, as duas partes estão dentro disso. E você tem que entender que a sua parte é restituir a paz naquele relacionamento. Pessoas sábias permanecem em relacionamento, não argumentos. Mais importante, afinal de uma briga, uma bronca, é permitir que o meu relacionamento com outra pessoa ele continue. Quando alguém perde, ou quando só um ganha, os dois perderam. E Deus não é glorificado, não é honrado a gente ficar brigando com as pessoas. Então saiba, além de pedir desculpa, saiba quando parar. Você tem que entender que se aquilo ali está ficando muito agressivo, você está ficando irado, a outra pessoa já saiu de si, você tem que parar, não continue com isso, porque quando a gente não está em si, é muito difícil a gente seguir aquilo que é a vontade de Deus. Gostou do vídeo? Curtiu o canal? Tem dúvidas? Ou eu só brigo com os meus pais? Fala com a gente, manda aí. Valeu!